Glória a Deus, aleluia, venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus venha abençoar o teu dia, nesta sexta-feira santa, né, um dia muito especial para aquele que reconhece que o Senhor Jesus é Rei dos Reis, e também é Senhor dos Senhores, aleluia. É um dia de tristeza quando a gente se lembra, né, do que aconteceu com o Mestre, com o que Ele fez por nós, aleluia. Mas hoje eu quero deixar um louvor para os irmãos, um louvor um pouco antigo, mas ele se encaixa muito bem com a palavra que eu tenho trazido para os irmãos, que é apostasia, que é andar contra a palavra de Deus, né, que é Páscoa, né, depois de amanhã. Mas aqui temos no texto, no contexto, não especifiquei o dia, né, hoje sexta-feira santa, mas eu quero especificar uma palavra amanhã, domingo também, aleluia. E esse louvor eu vou trazer para os irmãos, aleluia, e vou trazer algumas palavras dentro do texto, dentro do louvor, amém? Mas eu vou falar somente, eu vou ler na Bíblia somente duas, outras eu vou citar, né, de cabeça aqui, estão marcadas até no meu caderninho aqui, aleluia. É um louvor um pouquinho antigo, mas é bênção para a nossa vida, aleluia. Louvado seja Deus, que Deus possa falar no teu coração nessa sexta-feira santa, né, aleluia. Que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho, pensa em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores, e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas a justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Aleluia, glória a Deus. Eita Deus maravilhoso. Presta atenção. Não pregues facilidade para o caminho do céu, aleluia. Se não houver santidade, cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado para conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Eita Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vou cantar só uma vez, eu quero falar da palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então o louvor fala, né, que existem pregadores de rosas, que não pregam os espinhos, né? Os espinhos, aleluia. Pregadores de rosas pregam os espinhos também, né? O que aconteceu, né, nesse dia? Espinhos, coroa de espinhos na cabeça do Senhor. Mas aí as pessoas, mas isso foi para o Senhor, é Ele que veio pagar o pecado, aleluia. Mas Ele veio abrir uma porta para nós entrar e ficar nela, aleluia. Então o louvor vem dizendo, a palavra vem dizendo, né, que o que está acontecendo hoje, que só tem pregadores de rosa, pessoas que só pregam as rosas, esquece de mostrar os espinhos, que para seguir o Senhor há lutas, há batalhas. E o texto que eu quero deixar para os irmãos, né, está em Tiago, um dos textos, esse aqui é rapidinho, Tiago, aleluia, no capítulo 2, você que tem a sua Bíblia, Tiago 2, a palavra de Deus nos diz assim, ó, aleluia, no Tiago 2, no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta por si mesma, aleluia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia, louvado seja Deus, ó, porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem, aleluia. E aqui ele fala de Isaac no texto, né, no 2,17, se tu leu 2,21, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ou seja, uma fé
com atitude, irmãos. No último vídeo eu falei do testemunho da minha filha, né? Orando para que Deus viesse alcançá-la para a minha vida, né? Para que Deus viesse me dar ela. O inimigo queria tirar. Então a fé sem obras é morta. O que isso quer dizer? Comemorar a Páscoa sem obediência. Aleluia. Na sequência está assim, ó. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Aleluia. Isso está em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificado é separado, comprado, remido pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Na sequência ele vai dizer assim, ó. Ninguém verá Deus, né? Pastor que usa cajado para conduzir as ovelhas, aleluia, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. O Moisés vai ter que prestar conta do rebanho que ele alcançou, que ele me alcançou, né? Pequeno rebanho. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E o texto que eu quero deixar a chave especial para hoje é Lucas. Você que tem a sua espada, abra comigo Lucas, no capítulo 5, se não me falha a memória, ou 4, 5, Lucas 5, irmãos, aleluia. É o texto que eu quero deixar aqui, que diz o quê? Pastor que usa cajado, o que muitos não estão usando. Aqui o cajado, ó, é a palavra. Renúncia, santidade, né? Seguir a presença do Senhor, seguir a palavra do Senhor. Só mais um pedacinho aqui, irmãos. Só mais um pedacinho. Esqueci dessa parte aqui, ó. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Mateus 7,13. A porta é estreita. Entrai pela porta estreita. Aleluia. Eu tinha me esquecido dessa partezinha. Aleluia. A porta é estreita. E o pastor que usa cajado está em Lucas 5, que diz assim no versículo 4. Quando acabou de falar, disse Simão: faz-me ao alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Pedro foi pescar, é obra que é uma pescaria, algo físico, né? Eu fiz muito isso. Quando eu era mais jovem, eu morava no interior, eu pescava. Meu avô dizia assim, não tem carne, eu ia pescar. Aleluia. E aí ele diz na sequência, ó, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Rompiam-se-lhe as redes, ó, e rompiam-lhe as redes. Fizeram sinal ao companheiro que estava no outro barco, para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal queria ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta de mim, porque sou homem pecador. Então aqui Pedro foi pescar, ele usou o que? A palavra. Sob a tua palavra eu vou pescar. Pastor que usa cajado. Aleluia. Então você perceba que quando eu ia pescar, depois que eu pegava os peixes, qual era o próximo passo? Né? Aqui está pescando. Se eles fossem continuar aqui a pescaria, mas eles não continuaram, porque o Senhor abandonou tudo e seguiu ele, né? Abandonou tudo para seguir o Senhor. O que seria o próximo passo aqui depois de pegar os peixes? Né? Limpar. Aleluia, não é assim? Limpar os peixes. E eu aprendi com meu avô fazer filé de traíra, porque ela tem muito espinho e grande, tranca na goela e não é fácil de engolir. Aleluia. Então diz o que o louvor aqui, a palavra, que os peixes têm que ser limpos. Aleluia. Prega os espinhos também, tem espinho na caminhada com Jesus. Existe fofoca, mentira, roubo, adultério, existe tudo no meio do evangelho. Só que eu procuro limpar as ovelhas e uso o quê? A palavra. Na sequência você vai ver que ele fala assim, ó: pois enquanto se apoderava dele e todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito, de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante te farei pescador de homens. E levando os barcos da terra, deixaram tudo e o seguiram. Hoje as pessoas pegam esse texto para pregar prosperidade. Não é errado ter prosperidade, aleluia, mas o fundamento é o que? Limpar o peixe. Pastor que usa cajado será bem recompensado quando eu devolver, aleluia. Imagina se eu te der um peixe para comer e o espinho trancar na tua garganta. Imagina no último dia tu está diante do juízo de Deus e faltar algo para tu entrar e tu vai dizer: bah, mas o Moisés, por que o Moisés não me falou isso?
Por que o irmão, pastor A, pastor B não me falou isso, né? Porque existem espinhos, ou seja, tem que se limpar. Uma rede tem que ser limpa, uma rede quando ela rouba, ela tem que ser consertada, mas o principal aqui é o espinho, ele tem que ser tirado, senão ele tranca. Aleluia. Limpar os peixes, fazer filé, picar, né? Pastor que usa cajado. Aleluia. Pastor que usa cajado para conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. É tempo de nós devolver para o Senhor as ovelhas limpas, sem carrapincho, a lã branca. Isso é Santa Ceia, ser lavado e remido no sangue do Senhor. Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é esse, abandonar o pecado. Aleluia, que Deus possa abençoar a tua sexta-feira, o teu dia, através dessas palavras ministradas, né, que está em Tiago 2,17, Mateus 7,13, Hebreus 12,14 e Lucas 5,1, aonde eu li aqui, amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu final de semana, o teu feriado, mas que você venha festejar com realidade, com nítido, né, com clareza, com os pés centrados no chão. O que é Páscoa? Abandonar o pecado, tirar o espinho. Que Deus abençoe a tua vida, os teus caminhos, em nome de Jesus. Bom feriado, boa Páscoa. Amém?